Olá, meus caros, aqui é o Corvo e retorno para continuar comentando o livro Entrevista com o Vampiro de Anne Rice. Eu havia parado no momento da narrativa onde Cláudia revela para Louis o seu interesse em abandonar Lestat, algo que para o livro, para a obra, não é novo, visto que Louis já o fez várias e várias vezes, já encenou uma possível despedida, um possível afastamento de Lestat várias e várias vezes, algo que ele nunca veio a concretizar, porque nas próprias palavras do vampiro melancólico, Lestat, depois de décadas e décadas, muito tempo perambulando na escuridão com ele, era tudo o que ele conhecia e também tudo o que ele poderia conhecer, fazendo menção, é claro, às coisas, mistérios que Lestat nunca revelou a ele. Louis ainda tinha essa dificuldade no momento da revelação que ele acabou fazendo a Cláudia, sobre como ela foi criada e quais as questões, motivações que levaram aos dois, ele e Lestat, a fazerem aquela abominação com ela. E eu comentei também, extensivamente, sobre o fato de Cláudia ter sido um pouco tendenciosa, na medida em que ela julga Lestat pertinentemente, mas não com o mesmo fervor, com a mesma paixão que julgou Louis. Ela é condescendente com ele. E a partir daqui, nós não veremos essa tendência mudar. Na verdade, o que nós veremos no prosseguimento, na continuidade da obra, é esta marca, essa percepção de Cláudia se acentuar e a de Louis se manter estável. A dele não muda muito. A perspectiva sem Lestat não é algo que ocorre à Louis, e não é algo que ele chegue a cogitar. Ele revela o interesse de ir embora com ela, se afastar de Lestat com ela. Ela, de certa forma, o seduz a fazer isso, até porque ele, como já havia falado, gosta muito mais dela, ama ela muito mais do que ama o Lestat. Então, é algo que é possível nós dissermos que ele fica movido a abandoná-lo, a ir embora com ela. Mas para Louis isso nunca é uma certeza. Foram várias e várias vezes que ele fez um movimento de prosseguir, mas ele dava um passo atrás, ele hesitava. Não, isso é uma loucura, nós não devemos fazer isso, nós não devemos seguir adiante. Vou dizer a Cláudia para que pare com isso e que assim nós possamos dar um fim nisso e voltar a viver como vivíamos até agora, a viver como antes. Mas a questão é que não havia como viver como antes, não depois das revelações, não depois do relacionamento entre os três ter chegado no ápice dele. E esse ápice, um ápice de ressentimento, de ódio, raiva, sentimentos deveras muito negativos. E para três seres, três personagens que vivem isolados do mundo, e basicamente todo o seu universo se resume aos três, a eles mesmos, digamos que o nível de tensão é algo que só teria a se acentuar e assim talvez intensificar ainda mais esses sentimentos, esse ressentimento todo que um sente pelo outro. Louis esboça uma despedida com Cláudia, deixar Lestat. Inclusive, eles fazem planos de ir para a Europa, visto que Cláudia estava
convencida de que se houvesse algum lugar que eles pudessem descobrir alguma coisa sobre a sua origem, algo que sempre foi negado por Lestat, por motivos não revelados neste livro, mas apenas no livro seguinte. Se houvesse algum mistério, alguma origem, alguma fonte, seria a Europa, em virtude dos livros, dos romances, das ficções relacionadas aos vampiros, terem origem no velho continente. Se há elementos da cultura que apontam para o vampirismo, se na lenda, na crença existe um pequeno vestígio de realidade, de verdade, então seria o velho continente um local para começar essa empreitada, começar essa busca por outro vampiro, por alguém que seja igual a eles e que pudesse, de alguma forma, revelar aos dois algo sobre a sua origem, seu passado, a essência do seu povo, que é algo que é marcante, né? Faz falta não apenas para os dois, mas também para, digamos, toda a espécie dos vampiros de maneira em geral. É essa falta, né? Algo que nós não veríamos ser solucionado ou suprido tão cedo. Então eles fazem planos de embarcar no navio, de entrar na tripulação com um baú, para que os dois pudessem ali dormir. Fazem preparativos, mas como eu falei, Luis sempre foi pouco esclarecido em relação a isso. Ele não estava seguro do fato, não estava seguro se era realmente isso que o coração dele queria fazer, porque o Louis, embora ele seja muito sentimental, uma outra característica dele, sempre marcante, sempre recorrente, é a indecisão. Ele é um vampiro muito indeciso, e às vezes ele peca, né, por não fazer um movimento, por não tomar uma atitude, não fazer uma ação. Né? Algumas coisas podem ser evitadas e outras coisas poderiam acontecer, positivas no caso, se o Louis não fosse tão passivo. Às vezes ele é tomado pelo sofrimento, né, por todos os sentimentos que habitam o ser dele, e os anos passam, décadas se passam, e ele fica paralisado. Então tem um pouco de inanição, né, um pouco de passividade no comportamento dele, que faz com que ele não tome atitudes. Né? Então ele vive intensamente esses sentimentos, essa indecisão, essa ansiedade, mas sem estar certo do que fazer. Então nesse sentido ele nem avança e nem recua no plano com Cláudia. Mas Cláudia é bem diferente dele. E depois de descobrir as coisas que ela descobriu, e estranhamente medindo Louis e o Lestat com réguas diferentes, transformando o Lestat em um monstro maior do que o Louis, muito em virtude do histórico do Louis, né, do fato do que Lestat fez com ele também. Né? Ela não tinha apenas referência dela para si, mas também tinha a referência do Louis, sobre como Lestat o trouxe para as trevas e povoou a sua vida, né? Até mesmo parasitou. Ela acabou decidindo, né, colocando realmente o Lestat no topo mais alto da vilania. Abraçou os sentimentos que ela tinha pelo Louis, os positivos que restavam, né? Decidiu reduzir a carga de responsabilidade dele. E até também, eu imagino, né, que isso seja movido, de certa forma, por um sentimento de autopreservação, porque Cláudia é dependente, por ser muito pequena, por ser ter um corpo de uma criancinha de 5 anos, né? Ela tem limitações físicas que faz com que ela necessite, né, de um outro. São as duas coisas, né? A necessidade de estar acompanhado de um outro, dar sentido para uma vida que é esvaziada e sem perspectiva, a ponte para a eternidade, mais uma eternidade com um vazio repleto,
imenso e, ao mesmo tempo, algo da vida prática, necessidades da vida prática. Cláudia é mais decidida, e o rancor e o ódio dela se tornam extremos a partir dali. Tanto é que ela então planeja livrar-se de Lestat da forma mais sádica e cruel possível, pelo assassinato, visto que ela sabia, e o Louis também sabia, inclusive ele afirma isso várias vezes, que Lestat não os deixaria partir. Só que Cláudia tem algo que o Louis não tem: ódio. Né? O Louis se abate com bastante frequência, muito em virtude de Lestat ser uma presença, um ser muito desagradável. O Lestat se esforça para ser desagradável. Ele é desagradável o tempo todo. Estar falando com ele ou gozar da sua presença, inclusive quando ele demonstra alguma simpatia, empatia pela presença dos outros, né, algum valor pela presença de Louis ou Cláudia, quando eles convida para sair com ele. Quando Lestat percebe que os dois estão gozando do momento, logo ele reassume, né, o personagem de novo, se tornando desagradável, provocando propositalmente, né, machucando, tocando em feridas, para que a figura dele, né, se torne uma figura desagradável, para que ele seja odiado de alguma forma, né, para que a figura, o personagem do monstro, seja retomado, venha à tona novamente. Lestat trabalha incessantemente para ser alguém desagradável. No Louis, isso não é tão eficiente ou tão desagradável quanto para Cláudia, porque a personalidade dela é uma personalidade diferente. Louis, em virtude das culpas e do constante pesar que ele sente pelos erros dele e dos outros, ele tem muitas culpas para carregar, mas como eu venho dizendo em podcasts anteriores, nem todas culpas são culpas fidedignas, não são culpas realmente que ele devesse carregar, não é culpa dele de fato, mas ele carrega ambas, né? Diferente do Louis, a Cláudia não se responsabiliza por bagagens, né, por pesos que não são dela. E ela também não tem esse sentimento, né, que de certa forma faz com que uma pessoa se coloque num estado de autoflagelo, de autocondenação, que o Louis também tem. Ela é livre dessas amarras, digamos, morais, né, e de penitência que o Louis costuma exibir. E é um pouco curioso, né, o choque que o Lestat tem, porque não é algo para se espantar. O Louis tem essa personalidade porque ele tem uma referência anterior à do Lestat. Isso ficou incrustado na personalidade dele, na essência do vampiro que ele é. São referências anteriores. Receber a imortalidade vampiresca, né, receber as trevas e a maldição que isso é, apenas intensificou essas características. Algo que também acontece com Lestat, porque ele é um eterno insatisfeito, um eterno ressentido e uma criatura vingativa, né, muito em virtude da juventude, da vida que pulsava nele e que foi lhe tomada, né, sem o seu consentimento. Não lhe foi dado uma escolha como foi dado ao Louis. Digamos que com ele, né, a coisa foi um pouco mais truculenta. E também não foi lhe dado nenhuma instrução. Ele foi abandonado, né, ele foi tragado pelas trevas, ele foi puxado, né, para a vida vampiresca e nela foi abandonado sem nenhuma referência. Então, ele é alguém que morreu no ápice da vida dele, da saúde, da liberdade. Ele foi puxado e se ressente por isso, né? Ele nutre um ódio muito forte por causa disso, né? Um ódio que ele reflete nos outros, ele reflete na própria humanidade. Ver alguém vivo é algo complicado e doloroso para o Lestat, alguém cheio de vivacidade,
porque lembra ele, né, do jovem que ele foi, dessa vida que pulsava nele e que foi retirado dele. Então são reflexos. A vida humana, né, pessoas muito pulsantes refletem esse sentimento de perda do Lestat. Mas são questões, né, que refletem backgrounds, antecedentes. A Cláudia é uma personagem, uma vampira que não tem muito isso, porque quando ela morreu, quando ela foi assassinada pelos dois, ela não tinha muitas referências. Ela era uma criança que não tinha muita noção, nem de mundo, né, de vida ou de morte. Tanto é que ela passou dias e dias com o cadáver da mãe dela no quarto sem perceber que ela estava morta. Então as referências posteriores da Cláudia seriam fruto, né, do contato com os dois vampiros. E de um contato, inclusive, com o Lestat também. E é aí que vem a questão, né, o que o Lestat ajuda a semear na personalidade de Cláudia. O que o sangue vampiresco, o sangue de Lestat intensifica na Cláudia era, né, aquela persistência, aquele tônus, né, de sobrevivência que a Cláudia sempre demonstrou e que já é da personagem dela, visto que ela ficou sozinha, com fome, chorando vários e vários dias, né, e lutando para continuar viva, né, no meio da pobreza, da praga, da doença, do abandono do pai. Né, a menina lutava para viver. Mesmo quando Lui a mordeu, a sugou, ela lutou para viver. O coração dela não queria bater. Então esse ímpeto, essa força de Cláudia é aumentada quando ela é transformada em vampiro. É esse aspecto que permanece nela. Mas não há muitos traços morais, não há referências morais. Elas só aparecem na personagem no contato posterior. Né? Não tem um background anterior a isso. E em grande parte da personalidade de Cláudia, né, advém do Lestat. A referência que ele dá a ela é a referência do predador, do assassino, do monstro insensível. É esse o legado que ele deixa para ela. Digamos que o personagem que tenta fazer um contrapeso, né, que tenta humanizar a Cláudia através do conhecimento, das artes, da filosofia, com valores morais realmente, é o Lui. Ele é o contrapeso. Mas o Lestat, por outro lado, faz de Cláudia, né, a referência que ele dá a ela é a do predador, do caçador de vidas, né, do ceifeiro de vidas, da besta implacável. Então é até um pouco irônico, né, o fato de haver assombros em relação ao que ela faz com ele, a maneira como ela o assassina posteriormente, até mesmo do próprio Lui, né, porque, querendo ou não, ele acompanhou durante décadas essa referência dada a ela. Criou-se um monstrinho, e agora um monstrinho que sabe por que se tornou um monstrinho, devido aos fatos, né, às condutas monstruosas que foram feitas com ela. Então não é algo assim a se surpreender tanto, né? É algo esperado. Que o ressentimento e a necessidade de Cláudia de ser alguém, né, de desgarrar e não ser apenas um cordão umbilical do Lestat e também do Lui, levasse a algo assim, que ela ficasse comprometida com isso. E é algo importante também de mencionar, né, que há diferenças muito marcantes e relevantes em relação ao filme, que é a adaptação que é mais conhecida pelo público, em alguns pontos. O primeiro é que não foi uma surpresa o que ela fez, mas no sentido literal da coisa. Ela avisou que ia fazer isso. Nós não vemos isso no filme, né? Mas no livro nós vemos. Ela avisou o Lui que ia fazer isso. E o Lui percebeu que o ódio que ela sentia, né, e as conclusões que ela também tomou, porque ela chegou à conclusão, né, que nós sabemos que é errônea, mas isso só seria apresentado, como eu disse no livro seguinte, ela chegou à conclusão que o Lestat não dizia nada aos dois porque ele matou o seu criador. Que ele utilizava de
né, de um resguardo, no sentido de não dizer nada, porque aquilo seria um mistério que ele possuiria e que esse suposto mistério poderia ser ofertado aos dois, mas por não ser ofertado, os dois poderiam, ao destruí-lo, ficar sem a possibilidade de entrar em contato com um conhecimento maior e as suas raízes. Então isso seria, né, o ocultamento de informações seria usado no sentido de que os dois permanecessem sobre sua tutela, sobre seu domínio, escravos. Né? Inclusive ela joga isso muito na cara do Lui. Né? Você é um escravo, é isso que você é. Você é um escravo de Lestat. O que não deixa de ser verdade se nós levarmos em consideração que o Lui é manipulado por ele. Né? É uma manipulação. É claro que há motivos para o Lestat agir dessa forma, nobres e também a maioria deles não nobres. Não são nada nobres, nada mesmo. Mas há alguns nobres, o que o livro Vampiro Lestat irá apresentar. Mas a maioria deles são egoístas mesmo, e grande parte em virtude de insegurança do próprio. Mas é uma escravidão, é um tipo de escravidão. Acreditar no mundo, numa configuração, viver inseguro achando que aquele que está lhe acompanhando você ou te tutorando tem algo a mais a oferecer quando não necessariamente tem, mantém o personagem, a pessoa, numa clausura. É uma prisão, de certa forma. Invisível, mas é. Mas ela, embora ela seja invisível, né, ela é concreta. E nós vemos isso muito claramente no comportamento de Lui. A forma como ele não consegue abandonar Lestat. E a maneira como ele diz enfaticamente, né, várias e várias vezes, como ele é tudo o que ele conhece. Tudo o que ele sabe dessa nova vida, né? A vida vampiresca que o amaldiçoa, que o condenou. É marcante esse traço, né? Então Cláudia não deixa de estar correta. Mas, em virtude do seu ódio, né, ela acaba tomando também conclusões um pouco precipitadas e, em tese, né, utilizando o feitiço contra o feiticeiro, quando não foi exatamente assim que as coisas aconteceram. Mas é importante demarcar que nesse ponto não havia nada que pudesse segurá-la, e pelo fato de ter sido criada como uma besta, uma pequena assassina, que aquele que é alvo do seu ódio, do seu extremo ódio, não é algo necessariamente inteligente de esperar que ela não fosse atentar contra a vida desse rival, né, dessa barreira que a impede de ser livre e ser independente. Então, o fato dela ter planejado o assassinato não é algo que surpreende em momento algum. Mas é importante dizer que a inanição, a indecisão, né, o fato do Lui se conter muito e agir pouco em virtude dos sentimentos da melancolia dele, é algo que se expressa aqui novamente. O filme ele é bem pobre no sentido de não demonstrar isso, né? Não demonstrar essa configuração, porque no filme é como se o Lui entrasse no recinto, visse o Lestat sangrando com a garganta aberta e ficasse surpreso. Cláudia, o que você fez? E não, né? Na obra original de Anne Rice, ela deixa clara as tendências de ambos os personagens, né? Do ímpeto de Cláudia, do ódio, da cólera de Cláudia, da predadora magnífica que ela se tornou, né? A perfeita assassina, que foi obra do Lestat. Essa parte é a obra do Lestat, que agora estava virando contra ele, e também da inanição do Lui, né? Da indecisão do Lui, ir ou não ir. O ir e não ir torna o Lui alguém incapaz de agir, né? Incapaz de tomar uma decisão. O Lui poderia ter evitado o que ela fez? Poderia. Poderia sim. Era possível. Né? E não havia apenas possibilidades físicas de fazer isso, mas também, né, mentais, sentimentais, porque o Lui não queria abandoná-lo. Ele não estava ciente se era realmente isso que ele queria. Pelas razões, se essas razões seriam as razões mais certas para poder fazer isso.
O que incomodava Louis é o fato de Lestat ser muito desagradável, ele sempre machuca as pessoas. Isso desagradava muito e era o que o motivava a ir embora, mas ele não odiava o Lestat. Ele o odiou anteriormente, no passado ele o odiou muito. Mas nesse ponto, depois que a Cláudia entrou na vida deles e passou décadas e décadas acompanhando os dois, esse ódio cessou, né? Se houve alguma coisa boa que a Cláudia trouxe para o Louis, foi isso. Esse ódio do Lestat cessou. Passou a não ser a coisa primordial, única da vida dele. Porque antes a única referência era o Lestat. Não tinha mais nada, né? Quando a Cláudia entrou na vida dele, o amor, a dedicação, né, a instrução, a referência, foram coisas que ocuparam a vida do Louis, né? Então o ódio cessou. Aqui ele não tem mais ódio do Lestat. Isso também entra em choque, né? Entra nessa dinâmica de decidir se é interessante tirar o Lestat ou não da vida dele. Da vida dos dois, inclusive, né? Porque ele também pensa na Cláudia. Então, nós vemos isso inclusive ser expresso no texto, quando o Louis pensa em deixar riquezas para o Lestat, já que ele era só um banqueiro, né? O Lestat vivia enchendo o saco dele para dar dinheiro, para viver a vida e o gozo material que ele não conseguiu abandonar. Ele deixaria o Lestat com algum dinheiro e iria embora. Mas no fundo, o Louis sabia que isso não seria possível, porque o que prende os dois ao Lestat não é apenas uma questão material, embora a questão material importe muito, porque o Lestat é materialista. Mas não é só isso. E o Louis sabia, né? O Louis sabia dessa questão. Mas ele sabia o que Cláudia iria fazer. Inclusive, uma coisa que nós vemos no livro, né, é a velocidade como o Louis se movimenta. Ele dá até demonstrações, né, baratas para o Daniel Molloy no início do livro. Como ele se movimenta rápido pela sala sem que o Daniel possa perceber essa movimentação. Não é algo que os olhos dele conseguem acompanhar. E a Cláudia mata o Lestat com paciência, né? Uma paciência, uma frieza gigantesca, né? Mata ele lentamente. Ela dopa, né, os dois meninos, diferente também do filme, né? Ela dopa eles com absinto e ópio, muito absinto e ópio. O Lestat, quando se enfraquece, ela vai esfaquear a garganta dele. Mas ela faz isso lentamente com o Louis assistindo. E com o Louis de antemão sabendo que ela estava tramando fazer isso. E o Lestat, diferente também do filme, ele não estribucha no carpete de uma vez. Ele sofre bastante, né? Nós vemos nessa cena o Lestat sofrendo como talvez nunca antes ele sofreu. Em termos de agonizar, né? Porque ele estava muito... como poucas vezes o Lestat esteve, ele estava muito indefeso. Ele, que sempre foi o príncipe, né, o mais poderoso, né, o grande vampiro, o senhor que dá e tira a vida, né, eles colocam nesse patamar, ele virou ali um morceguinho, né, um gatinho indefeso nas mãos dela. Estava muito indefeso, ele estava com medo. É possível, né, percebermos o terror na pessoa de Lestat. É algo extremamente marcante. E ele, várias e várias vezes, pede ajuda ao Louis. Louis, me ajuda. Ele olha para o Louis, no olho do Louis. Trocam olhares. E a Cláudia fita o Louis. Não, fique onde está. Isso não acontece só uma vez, acontece várias e várias vezes. Então o Louis é cúmplice. É uma diferença em relação ao filme. O Louis é cúmplice. Ele não foi capaz de fazer aquilo com o Lestat, mas ele também não fez nada para evitar. E que, claro, né, leva ele a se encher de culpa, ressentimento, inclusive a desprezar a Cláudia, mas depois quando ela começa a chorar, soluçar, né, chorar de um jeito tão doloroso, dolorido, até mais do que quando ela chorava, né, nos braços da mãe morta, ele teve compaixão dela, né? Tomou ela nos seus braços novamente, aquela coisinha pequenininha com lágrimas de sangue, de cabelinho louro,
e acolheu novamente, né? Ele se compadece por ela, não importa o que ela faça. É incorrigível, né? Os dois são incorrigíveis. Ia dar merda, não tinha como não dar merda não. Mas enfim, ele não fez nada para evitar. Então o ato cruel dela, né, maléfico dela, ele não fez nada para evitar. Ele é cúmplice. Ele ficou parado, ele assistiu. O enojou, ele ficou totalmente desconcertado, ele não queria fazer aquilo, mas ele não se moveu. Então por isso eu volto a falar, né, a demarcar esse aspecto de inanição no personagem do Louis de Point du Lac. Ele não se move. A única coisa que ele tinha contra o Lestat era o fato de Lestat sempre o machucar. Como ele volta a machucar aqui, porque é justamente nesse trecho da obra que ele revela, né, o que acontece com Babette. Depois do encontro que eles tiveram com ela, né, ela passou vários e vários anos vagando por Point du Lac, procurando o diabo. Ela enlouqueceu e morreu louca, né, internada, possivelmente trancafiada num manicômio, porque falava do diabo, que via o diabo, e viu mesmo, né? Mas é claro que psiquiatras, né, não iriam acreditar nisso e iriam interná-la como louca. E homens, pessoas querendo tomar conta da fortuna dela não faltaria. Então o destino dela é a loucura e a morte trancafiada. E o Lestat usa isso para machucar o Louis nesse trecho da obra também, né? Um pouco antes da Cláudia esfaqueá-lo, degolá-lo. Dessas coisas o Louis estava farto, há muitos anos. E o Lestat sabe onde tocar, né? Ele sabe onde machucar. É um demônio. E ele é um demônio também porque quando ele vê os meninos, né? Os meninos que a Cláudia dopou, ele goza com aquilo. E esse é outro fato também, que eu uso para que fique claro que nós não estamos falando de vítimas em Entrevista com o Vampiro ou em qualquer livro que seja da Anne Rice. Nós estamos falando de seres condenáveis, né? Muito condenáveis. Porque há uma certa tendência de romantizá-los demais, né? E esquecer do que de fato eles são. O ato com os meninos aqui, no livro, ainda é mais demoníaco que no filme. O filme é uma versão muito para crianças se comparado com o que eles fazem aqui. No livro é expresso, né, de maneira bem mais descritiva que os meninos eram dois órfãos, meninos pobres, que possivelmente Cláudia os atraiu para casa, né, em troca de um prato de comida. Nós não vemos isso no filme, né? Se o filme tivesse retratado isso, teria sido algo ainda mais extremo. Muito mais extremo e chocante. Ler isso aqui é chocante. Demonstra, né, o nível de perversidade de Cláudia e também do Lestat, que quando bate o olho nos meninos dopados, sem saber exatamente o que ele estaria tomando e o que o enfraqueceria, de repente os olhos dele brilham para Cláudia. Ah, tá bom, perdoo você, nós podemos fazer as pazes. Eles são perversos. Né? Isso, de certa forma, para alguns leitores, vai retirar qualquer tipo de pena ou qualquer sentimento de talvez de piedade, né, eu creio que seja pena mesmo do Lestat, em virtude do que a Cláudia faz com ele. Tira aquela resguarda, né? Os leitores mais sensíveis e mais atentos, em virtude da cena horrenda que é a morte dos dois meninos, talvez dei de ombros, foda-se esse monstro. Mas não é algo tão simples assim pro Louis, porque, reforço, era tudo o que ele conhecia. E o fato dele não ter feito nada faz com que ele purgue novamente, né? Se encha de culpa e comece a fazer aquele trajeto que normalmente ele sempre fazia. Culpa é, de certa forma, né, um retorno ao passado, retorno aos momentos traumáticos. Né? Esses episódios não passam, eles não são superados. E o Louis, de certa forma, faz esse percurso, né,
de voltar às cenas, voltar aos locais, dessa vez aos locais que ele viveu com o Lestat, passou tempo com o Lestat. Porque depois que ele perde a referência, né, aí acabou mesmo, não tem referência. Ele esperava algo que nunca vinha. E ao mesmo tempo aquilo era referenciar o chão dele. Quando ele perde a referência, a ficha cai. Antes de perder, né, nós temos apenas um vislumbre. Nós vislumbramos um mundo sem aquela referência. Mas o real é mais intenso. O real é bem mais implacável, digamos assim. Uma coisa é você imaginar andar em um lugar que não tem piso. Outra é você, de fato, ter que percorrer por esse lugar. Perder essa estrutura. E ela chega como uma locomotiva. E Louis se culpa, inclusive assume a responsabilidade pela cumplicidade dele, né, no ato. Então ele volta a trafegar pelas suas memórias da mesma forma que ele fez com o irmão. Né? A morte do Lestat, de certa forma, em termos de culpa, né, volta a ligar o Louis com o passado do irmão que ele não supera de jeito nenhum. Babette fez com que ele ligasse e revivesse a morte do irmão, e agora a morte de Lestat faz com que ele reviva novamente. Inclusive, né, com requintes de crueldade por parte da Anne Rice, porque o Lestat é louro, né, como cabelos louros e tal, tem aparência jovial, que lembra ainda mais o irmão dele. Então ele volta, né, em lugares que os dois transitaram, vai até uma igreja, procurar Deus, para perceber que Deus não está lá, que a única coisa sobrenatural de outro mundo que habitava naquele recinto, né, de rochas e madeira era apenas ele. As trevas, né, descem mais uma vez. Intensificam mais uma vez uma coisa que sempre habitou no ser dele. Volta a melancolia de um passado que foi apenas colocada debaixo do tapete, mas nunca de fato superada, não até esse presente momento. Esse momento da igreja também é interessante e importante porque retrata um pouco também da própria vida pessoal da Anne Rice, né, o que ela estava vivenciando naquela época, que a sua própria fé também estava em dilema, em virtude da vida pessoal dela, do que aconteceu com a menina, né, a filhinha dela, enfim, várias outras questões. Ela deixa, né, se escapar um pouco, reflete a si mesmo um pouco no Louis e nesse trajeto, essa trajetória que o Louis fez. Enfim. Mas é isso, meus caros, é o que eu tinha para comentar por hora, até esse presente momento. E farei mais outros comentários na medida em que prosseguir revisitando a obra até ela terminar. Um abraço do Corvo e até o próximo vídeo.